Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Pois bem, no momento presente que nós estamos aqui, esse mês de março está terminando, o ano está passando, e que eu quero dizer para você que nada mais vai mudar dentro de uma sociedade alternativa, sociedade mundial, seja qualquer segmento, qualquer ideologia, porque o que está estabelecido pela Bíblia vem acontecer. O que vai acontecer já está começando a acontecer, e que a Bíblia fala são fim dos tempos, princípio das dores, e assim por diante está acontecendo. Primeiramente, o que possa se dizer assim é que a sociedade ela tomou a decisão de ficar isenta de Deus. Ela ficou totalmente já decidida a não ficar mais em obediência a Deus e a seus valores. Acontecendo isso, quando o homem afasta-se de Deus, quando o homem busca os seus caminhos e não os caminhos de Deus, quando o homem começa a procurar a dizer que ele é Deus, ou começa a se endeusar-se, e aí começa a achar que ele é o Todo-Poderoso e que o seu eu é mais importante que a vontade de Deus. Então eu digo para você que isso não é uma coisa nova, não é uma coisa assim de ficar surpreso, de trazer impacto para a sociedade, não. O que o homem está fazendo hoje está realmente dentro daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Nada mais, nada menos. A palavra de Deus é muito simples, objetiva em dizer: o homem traça caminhos que parecem direito para ele. Isso sempre foi assim. O homem nunca quis saber de andar com Deus. Veja, vista que nas histórias passadas, presente, mostra nas suas escrituras, mostra nas suas obras, mesmo esse homem que Deus estabeleceu como homem na terra, o capacitou com sabedoria e inteligência, ele achou que não precisava de Deus. E isso está escrito lá no Gênesis capítulo 11, versículo 6, onde Deus fala que a partir desse momento que ele destruiu o dilúvio, quando o dilúvio a humanidade estava rebelde, destruiu, e ele falou, então Deus falou que a partir de agora não haverá mais intervenção para tudo quanto o homem desejar fazer. E seria, quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, naquela região do povo assírio, os sumérios, e lá ele percebeu que eles queriam fazer uma torre cujo topo tocasse nos céus. Uma torre, de repente, para a época, né? Uma big tower. E Deus não quis saber daquela torre, porque não é apenas uma torre, não é apenas uma cidade, não é apenas uma população. O que estava em jogo, as intenções do coração deles de fazer algo longe da vontade de Deus. E quero dizer para você aqui que Deus não tem exclusividade. Deus não quer exclusividade desse tipo forçosamente. Ele não quer que você venha servi-lo forçosamente. Ele não quer nada que você venha fazer para Ele com uma obrigatoriedade, chorando, reclamando. Não. Ele quer que você tenha a espontaneidade de adorá-lo e glorificar Ele de maneira simples e objetiva. Isso Ele quer que você faça, mas se você não fizer também, não tem problema, é você que vai resolver mais tarde com Ele, tá certo? Adoração na terra a Deus é uma atitude espontânea, é um comportamento espontâneo, nada é por Deus obrigatoriedade. E lá eles queriam fazer uma torre, uma cidade, um nome, e essa torre tocasse no céu, e o subentende que assim como tem a NASA hoje, e que a NASA não é uma invenção dos americanos,
A NASA já tinha na mente do homem lá atrás, na Torre de Babel, de fazer uma torre cujo topo tocasse nos céus, para fazer pesquisas além da humanidade, pesquisas astrológicas e além da astrologia, pesquisas universais, que eles queriam de fato, como aconteceu antes da era diluviana, antes da era pré-diluviana ali, antes do dilúvio acontecer, já havia mudanças, porque a Bíblia fala, você tem que ir buscando na Bíblia isso aí. Quando a Bíblia fala que lá quando desciam os anjos de Deus, olha só, anjos de Deus, não demônios, anjos de Deus, desceram para coabitar com os homens e depois pegaram mulheres para coabitar com elas. Desses homens, desses anjos com mulheres, surgiram gigantes poderosos. E esses anjos passaram para aquela humanidade conhecimentos além da mente humana. Que eu sempre digo aqui, o homem se acha tão gênio, tão sábio, mas os anjos são muito mais poderosos que os homens em sabedoria, inteligência, velocidade, em tudo que for possa imaginar de ciências, os anjos são muito mais poderosos. Porém, houve então essa coabitação. E aí surgiu uma raça totalmente monstruosa, uma raça totalmente fora do contexto. Aí, essa raça, induzida por demônios que estavam tão soltos ainda, e levou a humanidade a uma perversidade tamanha. E Deus destruiu. Quando chegou na Torre de Babel, anos depois dessa destruição da humanidade, essa população cresceu, eles tentaram novamente fazer algo sem a vontade de Deus, algo sem consultar a Deus, e demonstrando novamente que eles não queriam Deus. Então, ali a Bíblia fala em Gênesis capítulo 11, Deus desceu para saber o que estava acontecendo. Vamos descer para ver o que está acontecendo com essa humanidade. Vamos ver lá o que está acontecendo. Vamos descer para ver o que eles estão fazendo. Como assim, né? Como se Deus não soubesse. Como se Deus fosse um ser totalmente limitado, ignorante, sem conhecimento, que precisasse estar perto dos acontecimentos ali presente para saber, estão fazendo isso. Os anjos diziam, Deus, agora o senhor veio ver, né? O senhor veio ver, eles estão fazendo assim, assim, assado. Como se fosse hoje, Deus fosse em cada país para saber o que está acontecendo com cada país. Fosse em cada pessoa para conversar, para ver a pessoa pessoalmente ali, o que ela está pensando, fazendo. Seria uma coisa assim totalmente desconexa, né? É totalmente fora de contexto, porque Deus é eterno, Ele é Criador, Ele é onisciente, está ciente de tudo, Ele é onipresente, está presente em todas as situações que se possa inimaginar, Ele está presente ali, e é onipotente, é o Todo-Poderoso, e desceu naquela geração e viu que eles estavam fazendo algo que era proibido fazer, que não era somente fazer uma cidade, um povo, uma língua poderosos, não, naquela região. Primeiramente, eles estavam desobedecendo à vontade de Deus, que Deus falou para Noé após o dilúvio, enchei e multiplicai a terra. E eles, em desobediência restrita, queriam fazer ali uma cidade, um povo, um nome e uma torre, contrariando a vontade de Deus. Digo aí, no dito popular de hoje em dia, fala assim, manda quem tem poder, obedece quem tem juízo. E lá faltou juízo. E aí veio o que? A confusão das línguas. Se você não acredita, por que você fala uma língua e outro país fala outra língua, e outro país fala outra língua, e fala dialetos e mais dialetos? Por quê? E deste momento que em Gênesis 11, Deus confundiu a língua desses seres humanos para que acabasse e terminasse com aquela obra maligna, satânica, de oposição a Deus, de fazer uma geração transhumana, totalmente errada contra a vontade de Deus.
Ali seria trazer o universo paralelo, trazer, aí eu digo aí a verdade, Jesus falou: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Essa verdade que eles não queriam ter de Deus, para ter noção quem estava por detrás, manipulando, concedendo a eles essa capacidade de fazer algo totalmente além da capacidade humana, de fazer uma torre, uma cidade, um nome, e depois, na sequência, desceria a eles do universo paralelo, que vai acontecer na grande tribulação de Daniel 9, Mateus 24, do livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo fala também isso na segunda carta aos Tessalonicenses, que haverá esse momento que Deus vai permitir que o homem chegue a essa máxima da loucura, e lá realmente eles queriam fazer isso aí, fazer uma experiência do universo paralelo, trazer à Terra uma adoração restrita, profunda, íntima com os demônios, e dali fazer um transhumanismo, e esta proposta aí. Aí você percebe então porque a NASA, com todos os demais cientistas, formando uma mídia aí, estão realmente fazendo essa proposta já desde 1940 para cá, que dizendo que tem humanos, uma civilização no universo, e vem falando, vem jetando aí os ETs, que seria os extraterrestres, os OVNIs, objetos voadores não identificados, e aí vem falando vida em Marte, e aí vem falando, vem jetando filme, seriado, livros e figuras e tudo mais, Hollywood, entendeu? Focando na humanidade, dizendo que existe alguém lá fora, para poder dizer para a humanidade que existe alguém lá fora que quer interagir com a humanidade, e que eles queriam fazer lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, que eles queriam fazer lá atrás, antes, na era pré-diluviana, e que se percebeu porque Deus destruiu a humanidade, porque Deus confundiu línguas, e agora que Deus falou em Gênesis 11:6, Deus fala: a partir de agora não haverá mais restrição para tudo quanto esses homens vão querer fazer. Ele falou lá, decretou: vocês não vão ter mais impedimento, mas vai ter uma consequência. Haverá uma consequência do que vocês vão fazer. Eu não vou impedir vocês de fazerem tais coisas, só que vou mudar agora o meu discurso. Vocês vão fazer coisas que vão condenar vocês a um processo judicial eterno, longe de mim, eternamente no lago de fogo. Que vai ser agora esse período que a Bíblia fala, citei texto aí, Daniel 9, Mateus 24, o livro do Apocalipse, o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, que fala abertamente esses textos que eles vão estabelecer, já está aí, a cartilha já está pronta, a plataforma está pronta, a humanidade já está pronta de estabelecer um império de 7 anos na Terra, que seria o império da besta, do falso profeta, e de um grupo de pessoas na sociedade mundial que vão querer fazer desta proposta novamente uma nova Torre de Babel. Uma nova Torre de Babel, só que não vai ser uma torre mais, porque hoje tem Big Towers, né? Aqui em Floripa tem a Big Tower, né? Em New York tem Big Tower, em Dubai tem Big Tower, tem várias torres gigantalhas neste mundo todo aí. Então não vai ser dessa forma, vai ser de outra forma, que eles vão trazer o que o homem não imagina. Vai ser a junção de todos os filmes de Hollywood, de todos os livros, de todas as conversas, que vão trazer um sistema para o mundo realmente que o mundo não espera. Quando a Bíblia fala um período de 7 anos, Daniel fala lá, capítulo 9, pois é, eu fico aqui perguntar, por que 7 anos? 7 para Deus é perfeito, né? Número 7 para Deus é perfeito, então 7 anos perfeito para Deus, que vai acontecer
esse período em que o homem vai tentar sublevar, vai tentar usurpar, roubar de Deus, tirar de Deus o seu poder e novamente fazer na terra um novo império. Olha só, a tentativa, quem está por detrás disso aí, eu estou dizendo para vocês aqui, falo e repito aqui, de repente vou mandar esse vídeo aqui, ele poderá ser travado, ele poderá ser, tipo assim, protestado na rede social que eu vou colocar, e não poderá ir avante, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, chamar atenção, acordar. Então, tiveram tempo suficiente da humanidade para trazer paz e segurança via Deus, via a palavra de Deus, obedecer a Deus. Eles não quiseram. Agora, eles querem fazer um processo novamente, um tempo que Deus estabeleceu. Olha, Deus estabeleceu. Não é os homens que estão estabelecendo. Eles vão propor lá 7 anos. O líder deles vai propor 7 anos, dentro da vontade de Deus. Vamos fazer um reino de paz e segurança de 7 anos. Aqui novamente eu fico a perguntar, para mostrar para o ser humano que do homem não tem paz, do homem não vem a paz, do homem não vem a segurança. Estamos hoje num período hoje de muitas guerras do mundo todo, de revolução, de revolta, de manifestações, aí corrupções, tudo mais. Então seria, como ele vai conseguir fazer colocar o mundo em paz e segurança de 7 anos, quando teve 7.000 anos de existência da humanidade para fazer paz através de Deus, o seu poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra? Eles não quiseram. Como eles vão propor agora 7 anos numa bravata, numa expertise jamais vista, vão conseguir colocar a humanidade que vai restar na terra? Porque no arrebatamento da igreja sairá praticamente, eu creio, 1.2, 1.3, 1.5 bilhões de pessoas da terra no arrebatamento da igreja. E sem contar os que de repente também terão consequências desse arrebatamento. Morrerão pessoas também, porque os servos de Deus estarão com seus veículos em movimento, sabe? Então muito vai acontecer coisas, além só de esses bilhões de pessoas que sairão da terra, os que morrerão e ficarão corpos mortos ali, que não serão arrebatados. Então haverá um contingente de pessoas ali para poder assistir esse espetáculo mundial. E a Bíblia fala realmente que vai ser o grande engano, porque aqui hoje, um texto que eu li para você aqui, onde a Bíblia fala aqui que o homem, é interessante isso aqui. Isso é muito importante você compreender, que o homem não quer saber de Deus. Ele não quer saber de Deus. Por quê? Porque quando você fala que Jesus Cristo morreu para que você tenha vida eterna, tenha paz eterna em seu coração, começando na terra, uma vida de paz, de mudança, de atitude, de comportamento, é uma limpeza geral na minha mente, no meu coração, me trazendo de volta para o centro da verdade central de Deus, fazendo ser de fato um homem segundo o coração de Deus na terra, ao meio das dificuldades, mas vencendo com o poder de Deus na sua vida. Então esse homem não está crendo nisso aí, porque o texto fala, que eu vou ler para você em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala assim que uma das coisas vai acontecer porque as religiões crescem a tal ponto que o homem está buscando religião do que Deus. Ele está buscando lideranças religiosas do que Jesus Cristo em sua vida. Então Paulo fala que assim falou e fala ainda, que a palavra de Deus é viva e eficaz para mostrar para o homem que a palavra de Deus teve efeito lá atrás, há 2.000 anos atrás, teve efeito e tem efeito hoje. E vai ter efeito até quando a igreja for arrebatada. Então ele fala aqui, porque virá tempo em que a sociedade não vai suportar mais essa doutrina, a palavra de Deus, mas tendo coceiro os seus ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores, conforme as suas próprias cobiças.
Isso está acontecendo, as pessoas não querem ouvir mais a palavra de Deus. Tanto religiosos que estão aí dizendo que segue Jesus, caminha com Jesus, e aquelas bravatas lá, entendeu? Aquelas manifestações religiosas do mundo todo, mas eles têm conselho no ouvido. Eles não estão querendo ouvir a verdade. Eles estão com a Bíblia aberta, mas falando o que eles querem falar, agindo conforme eles querem agir. Não é a palavra de Deus ali falando, ensinando, é eles falando o que eles querem falar. É a cartilha deles. E fala assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fantasias, às fábulas, às parábolas, às invenções de homens. Então eu digo aqui que é muito importante você entender esse período que está a humanidade hoje aí. Ela está pronta para abraçar o que a Bíblia fala, que é uma proposta ante Deus, que vai golfar, que vai arrastar o homem para um lugar que ele não espera, que é, infelizmente, o lago de fogo. Doloroso será terrível coisa, mas é uma escolha. E a Bíblia tem falado aqui. Então, essa proposta que está sendo colocada nos fins dos tempos, de o homem fazer uma proposta, fazer um império na terra, um domínio na terra de 7 anos, isso é bíblico, isso é uma coisa totalmente absurda, uma coisa totalmente errada, mas é bíblico. Mas o homem vai fazer isso para mostrar para Deus que ele é capaz de fazer um império de paz e segurança sem Deus, sem a intervenção de Deus, sem o poder do Senhor Jesus Cristo na vida da humanidade, e vai então fazer o império segundo o coração dele. Esse império, realmente, a Bíblia fala, é o império da perdição, da condenação, da destruição. Porque, na verdade, do homem não vem a paz, do homem não vem segurança. Quando você olha toda a história da humanidade, você vê histórias e mais histórias, você vê só destruição, você vê guerras. Haja vista que tivemos 2 grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra. Aí você vê as revoluções dos países, as guerras, mais guerras, pura destruição. Porque do homem nunca veio a paz e nunca virá paz e segurança. Porque o homem que é homem, que está no poder, ele quer fama, ele quer domínio. Ele é homem assim. Agora, quem quer vida de paz e segurança, de fato, para a sua vida, pessoalmente, tem que abraçar uma fé. Teria que abraçar uma fé no Senhor Jesus Cristo. Da qual ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não dou como o mundo dá. Uma paz falsa, temporária, traiçoeira. Mas Jesus dá a paz em profundidade. Então, meus queridos, o que está acontecendo, todo esse momento hoje, está pronto a humanidade para aceitar o que a Bíblia fala. O grande engodo, o grande engano da humanidade, que é aceitar que os homens do futuro próximo vêm dizer que em 7 anos eles vão trazer paz a uma humanidade que perseguiu a paz em 7.000 anos. E Jesus falou: eu vos dou a minha paz. Uma paz que começa no horizontal, na horizontalidade, e depois ela vai para a verticalidade, para toda a eternidade. E o Senhor Jesus falou para o apóstolo João, em Apocalipse, em capítulo 21, ele fala assim, escreve isso: depois de todo o sistema da terra, todo esse período da terra, esse sistema humano terminar, então ele fala assim: haverá um novo céu e uma nova terra. Onde fica então esse período de 7 anos de paz e segurança? Quem está com a razão? Quem está com o poder? Quem está com a verdade? Sim, é Deus, na sua palavra, que fala para nós. E Jesus termina aqui que Jesus falou: conheça a verdade e essa verdade vos libertará. Venha para Jesus hoje e abrace uma fé nele,
e tem a vida eterna. Que Deus te abençoe.